Bom dia, 25 de agosto, sexta-feira. Hoje é o dia, tá todo mundo esperando. Jerome Powell no palco às 11 horas falando esse discurso tão esperado. O mercado já está balançado, o euro já vem perdendo aí, né, diante da iminência do corte de taxa de juros por lá. Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero pedir o teu like, se inscrever no canal, deixar um comentário, porque isso vai ajudar com que o YouTube entregue para outras pessoas esse vídeo, que assim como você gosta de fazer a análise gráfica com múltiplos mercados, tá ok? Então a gente vai seguir aqui a nossa análise durante a semana. Viemos falando disso tudo que vem acontecendo, viemos marcando os pontos, as previsibilidades de onde o preço pode ir, até onde ele pode ir, o que ele precisa fazer para isso acontecer, baseado no contexto da análise gráfica. No entanto, a gente sempre está de olho também, ocorrendo os fatos econômicos, para poder tomar uma decisão mais assertiva, diante de que tentamos sempre diminuir a probabilidade do erro, tá? Então vamos lá, eu quero discutir um pouco aqui sobre o que a gente vinha falando, né, em cima do euro-dólar. Olha isso, esse par aqui, o euro, né, perante ao dólar vem caindo e graficamente falando, ele estava dentro dessa LTA, né, acabou perdendo, deixa eu puxar aqui o semanal, tá, que o semanal tem uma média que ele tocou na parte superior, que é de 200 e 400, fez resistência, e aí ele furou aqui na parte inferior, na parte de baixo dessa LTA, furou, e o tempo todo a gente está falando, precisa haver confirmação para a gente confirmar que ele pode vir de fato buscar a média de 50, onde está essa seta azul. Lembrando que sempre na tela você vai ver três médias, 50, 200 e 400. O meu objetivo é que essa leitura possa auxiliar você na tomada de decisão, não é um setup de operação. Então essa média está bem distante do preço, estava bem distante do preço quando ela bateu lá no 200 e 400. Veja aqui, quando isso ocorreu, o preço acabou voltando e agora ele furou a LTA e está mais próximo de encostar na 50 do que antes. Só que lembra da confirmação que eu sempre falo, a gente consegue vê-la num gráfico menor. Vou colocar o de 1 hora, só para a gente discutir esse feito. Né? Olha isso daqui. Olha isso daqui. Então o que aconteceu? No gráfico de H1 ficou mais fácil de observar isso. Quando ele perde a LTA, ele fica por aqui nessa região, né, trocando contratos. E eu sempre falava o seguinte, dentro desse range, dessa lateralização que ocorreu, duas coisas precisam acontecer. Ele sair do range, ter uma confirmação e seguir seu caminho de volta a essa LTA, ou se ele perder esse range, ele vai confirmar o range, ou seja, ele vai confirmar que o suporte anterior agora se tornou uma resistência, e isso ocorreu aqui. Então aqui a gente tinha esse suporte, e aí quando ele perde a região, o que acontece? Ele volta lá, até por várias vezes ele não consegue, o preço não consegue voltar para dentro daquele range, e aí obviamente o preço cai, tá? Então esse fato ocorreu, bem descrito, bem explicado, né? Sempre quando você marcar ali, não precisa considerar um ponto tão exato, né? Uma região. Então essa região foi comprovadamente testada e seguiu tua direção, né? Então o euro agora nesse momento chegou aqui na mínima a 1,076, né? Bem, esse preço aqui há muito tempo não era praticado. Vou até jogar um gráfico mensal aqui para a gente ver essa mínima aqui. Dos últimos 3 meses, né? Então, no quarto mês aqui a gente teria uma mínima, para ele buscar uma mínima do quarto mês atrás aqui, que seria 1,06. Né? No entanto, a gente lembrando, a gente tem aquela média de 50 aqui no semanal, tá? E aí seria o próximo alvo do preço, tá? O próximo alvo do preço fica nessa região. Legal? Foi confirmado o rompimento da LTA, foi confirmado. E aqui no diário,
a gente consegue enxergar a seguinte situação. Também tem essa média de 400, que é a mesma praticamente, tá? Da 50 do semanal, mas a 200 do diário segurou. Olha que maravilha isso, né? Então ele perde no diário, né? No diário fica até mais bonito de ver essa confirmação de rompimento dessa LTA. Então quando ele perde aqui, ele bate na 200. E olha para você ver, ele fura 200, mas volta, né? E é isso acaba confirmando aquilo que a gente sempre fala, né? Todos os dias, incansavelmente, a mesma coisa. 90% dos rompimentos são falsos, tá? Então quem opera um rompimento ali e não esperou, não confirmou, né? Tomou uma taca. Mas fica fácil de você analisar quando você usa múltiplos time frames. Por exemplo, se eu vejo no diário, né? Eu vejo aqui que no diário eu tenho uma tendência muito forte, teve uma barra muito forte, né, do dia anterior, aí essa outra barra vem aqui furando a média de 200 e tal. Qual que é a sensação que você tem? Vai continuar caindo sem parar. Quando eu faço análise em vários time frames, eu encontro regiões aonde que pode ser um problema, né? Então, quando eu vejo isso, né, no diário, a minha leitura estava sendo o quê? Ele vai romper a 200 de uma vez. Eu venho no H1 e o que eu observo? Naquele exato momento, o preço estava muito longe de quem? Da média de 50. Então, o preço por estar muito longe da média de 50 não torna confiante essa leitura. Essa leitura acaba sendo imprecisa, acaba sendo um tanto sem confirmações, porque ele pode muito bem voltar para a média de 50 ou se lateralizar. E aí o que acontece? No H1 ele está longe da média de 50 e no diário ele está em cima de uma 200, tá? E eu sempre confirmo que o preço ele vai rasgando uma média de 200, num time frame maior, igual o diário semanal, quando é um movimento de exceção, é um acontecimento, é uma notícia que saiu muito ruim, fora do esperado do mercado, é um acontecimento de guerra, é um acontecimento de pandemia, ou é um acontecimento que possa fazer. O que eu quero dizer? Pode acontecer? Pode, mas isso é exceção, porque na maioria das vezes as médias maiores sempre seguram ou sempre esperam a confirmação, tá? É muito raro você ver. Você pode fazer uma análise e ir puxando o gráfico assim em tempos maiores, no diário, no semanal, e tentar achar às vezes que aquele preço foi de uma vez, entendeu? Lógico que tem, mas é como eu digo, se você pegar a cada 10, quantas vezes isso aconteceu? É muito baixo essa probabilidade. E de fato agora mais uma vez confirmou. Vamos seguindo, vamos lá olhar o Japa. A gente tem que estar com atenção total hoje, né? Aqui deixa eu até ver, 11h05 saiu no calendário econômico às 11 horas, né? O discurso do Powell lá no evento que está ocorrendo. Então o mundo vai estar olhando lá, o mundo vai estar esperando, obviamente, esses acontecimentos. No iene, olha isso, tá? O iene problemático dessa madrugada aí caiu bastante. E olha a situação dele no semanal. No semanal tá vendo que eu deixei 3 linhas pontilhadas, eu marquei esse range aqui, que já era um range anterior, tá vendo, de interesse. O preço brigou aqui por várias vezes, foi, voltou, né? E agora, depois da história do 145, às vezes a pessoa tá me vendo aqui pela primeira vez, eu venho falando isso há muito tempo, desde que o Ministério das Finanças japonês do Japão disse que 145 haveria um interesse de defesa, e assim o fez, ocorreu essa defesa nessa seta aqui do meio. O preço voltou, mas voltou lá na média de 50 e devolveu tudo, tá? Então a gente vê por esse grande pavio aqui de um gráfico semanal, tanto que foi forte a devolução desse preço, né? E agora ele se encontra ali, teve já um martelinho de reversão, ou seja, os vendedores defenderam isso daqui. Existe uma pressão para não deixar subir esse preço, porém eu fiz essa marcação com essas 3 linhas, que enquanto ele estiver dentro desse range, ainda existe não está definido o que vai acontecer, porque ele pode subir, lógico que ele pode subir, né? Pode buscar o topo anterior aqui, lá na casa do 152, tá? Nesse topo anterior, deixa eu puxar a tela aqui, ó, esse topão aqui, pode vir buscar ele, né? É mais ou menos aqui no 151, no 152, pode buscar,
O detalhe é, quais são as análises aqui em cima desse preço semanal? O preço está muito longe das 50. Então entra essa característica aqui. Olha a distância que o preço está das 50. Então é uma coisa que eu defendo, ajuda muito no meu operacional a tomada de decisão. Sempre gosto de fazer compras ou vendas próximo a essa média por isso, né? E como ele está muito longe, ele precisaria de muita força para subir. Não que não possa acontecer, mas é uma probabilidade hoje menor. Por isso que esse range está tão defendido, porque ele já era uma região de interesse, de briga, né, que ocorreu. Olha aqui. E houve uma intervenção, certo? Olha o tamanho dessa queda. Agora a gente está ali de novo, mas se ele manter esse topo mais baixo dentro dessa região e voltar, eu confirmo que ele possa mudar a tendência de buscar a média de 50 ou de se lateralizar um pouco mais baixo dessa região. Se ele perdeu 144.500, ele precisaria perder. Ontem ele chegou no 144.500 e devolveu tudo, né? Na parte durante o dia isso ocorreu. Depois à noite ele acabou ficando ali num zigue-zague nessa região aqui dentro, tá? A gente vai ver isso melhor nos gráficos menores, tá? Então no diário ele segue aqui com topos mais baixos, tá bom? Eu fiz essa marcaçãozinha de linha amarela aqui para ele, se ele perder esse fundo, ele vai vir buscar a média de 50. Na verdade ele teria esse próximo alvo aqui, né? Esse pullbackzinho, mas provavelmente quando ele chegar aqui, a média de 50 já estaria junto. Isso tornaria essa região bem mais forte de defender, tá? E aí o próximo alvo seria a gente ficar aqui analisando no 139. Inclusive 139 é o 61.8 de um Fibo que eu tenho em outra tela, tá? Então 139 seria um número forte de análise, de expectativa de voltar lá, se caso vencer as etapas, que é perder esse fundo anterior, ele manter essa sequenciazinha. Por quê? Ele pode estar fazendo um pullbackzinho dessa perna, né? Ele pode estar fazendo isso daqui, lógico que ele pode, tá? Não quer dizer que não, mas ele só está muito afastado da média de 50 para fazer isso. Por isso que ele está um pouco fraco nesse movimento, tá? Quando ele está mais forte, olha a diferença. Ele faz esse movimento de pullback em cima de uma média de 50, é totalmente diferente. Agora ele fazer isso daqui longe é mais complicado, tá? Então são raras exceções que isso acontece. Acontece? Acontece, não quer dizer que não, mas são raras essas exceções. Às vezes escorando em cima de uma média de 20, de uma média de 8, mas isso acontece poucas vezes. Em cima da cinquentona, né, que é a nossa guia aqui, vamos dizer assim, que é o X da questão. Legal? Vamos dar uma olhadinha no H1 para dar uma refinadinha já nas últimas horas do que ocorreu. Então essa aqui foi a madrugada do iene, né? Ele fez praticamente só esse movimento aqui, ó. Só esse movimento aqui nas últimas horas, ficou preso ali num bate e volta, né? Ó, tá preso aqui dentro desse rangezinho aqui. A média de 200 está em cima das 50, ou seja, as médias estão bagunçadas, né? Então ele fez aquela queda ontem, né? Que deu uma certa expectativa, mas quando ele deixou aqui esse fundo duplo, onde um era mais alto que o outro, padrão de reversão, né? E acabou, olha só que beleza, devolveu pra caramba. Quem pegou essa subidinha aí, pegou bonito, tá? Esse padrãozinho aí. Tendo contexto, né, os padrões ficam muito válidos, mas precisa ter o contexto da coisa toda, certo? Essa região aqui que ele fez o fundo duplo já era uma regiãozinha testada, tá bom? Ele estava próximo à média de 400, entre a 200 e 400 é complicado de operar, é uma região muito complicada. Eu sempre gosto de operar acima dessas três médias ou abaixo. Entre elas é pedir para tomar stop, tá bom? Porque do lado direito aqui, quem sabe o que vai acontecer aqui? Ninguém, né? Então a gente só trabalha diante de probabilidades de acertar, ou seja, probabilidades de errar menos, tá? E é isso, toda vez que você erra, isso está te custando alguma coisa. Então a ideia é sempre essa, vamos diminuir essas probabilidades para fazer a coisa dar certo, né? Seguindo para o GIBA, GBP USD, também assim como o euro, muito esticado, né? Eu já vou puxar aqui para o semanal, porque a gente está vendo aqui o semanal, o seguinte,
Esse range que eu marquei, olha o que ele acabou fazendo. Furou, certo? Ele está agora voltando e aí entra o ponto de interrogação aqui. Ó, aqui vai entrar o ponto de interrogação. Esse rompimento vai ser uma confirmação para buscar 200? Aí a gente vai assistir. Do contrário, ele pode voltar e ficar dentro do range porque 90% dos rompimentos são falsos. E esse rompimento de agora, ele ainda não quer dizer nada. Então, por exemplo, quem entrou nesse rompimento aqui, já está tomando na cara já está voltando para o 0 a 0. Entendeu? Para quem entra num rompimento desse e coloca um stop acima do range, imagina o calor que ele toma, né? Porque não faz nenhum sentido. Então é ideal esperar uma confirmação por isso. Vamos olhar. Eu já estou no diário, né? Nem olhei o semanal, porque o semanal, olha como que ele fica. Mas no diário é essa situação e o H1, para a gente olhar bem refinadinho. Olha só. Ele rompeu e foi direto, sem confirmação. O que ocorreu depois? Volta. Esse vai ser o ponto de interrogação que eu disse. Ele volta para confirmar. Ele faz isso daqui e confirma a direção de queda. Ou ele volta aqui e entra para dentro do range novamente e fica por ali. Então, a decisão de uma venda aqui ela é bem complicada. A não ser que você esteja fazendo scalps, pequenos movimentos, tudo bem. Mas se for uma coisa maior, para você carregar a posição mais dias, para você fazer uma operação shorteando por mais tempo, acredito que é ideal esperar sim as confirmações. Tá? Vamos dar o pulo lá no DXY, que aí é o índice do dólar. O bichão teve gap, teve tudo, né? Vou tirar aqui do H1 para a gente começar aqui, porque eu quero chamar a atenção nessa sequência de topos mais baixos, tá bom? Nessa sequência de topos mais baixos ao rompimento, com interesse de buscar a 50. A 50 ainda é direcional para baixo, tá? Ou seja, ele pode bater ali na 50 e continuar caindo, ele pode ir lá no 61.8, que é o 105, 127 e voltar a cair, pode, tá? Ele ainda não tem uma direção, ele pode estar construindo aqui um padrão de reversão para buscar um preço mais alto para corrigir essa pernona de alta que teve aqui atrás, tá? Pode ser. No entanto, quando eu trago isso aqui para o diário, olha o que eu tenho no diário, né? Ó, eu tinha colocado até a seta ali, pequenininha, para mostrar que é o que? Ele, quando constrói, ele custou superar 50. Então aqui todos esses ranges que teve aqui atrás, a gente foi marcando, tá vendo que são cores diferentes? Porque foram muito tempo, a gente foi marcando isso durante o período que aconteceu. Então ele ficava brigando por ali e não conseguia romper. Até que ele rompeu, fez a troca de contratos ali, foi muito forte, acabou rompendo, só que ele tinha a média de 200. E novamente, não é fácil. Se ele teve dificuldade na 50, teve dificuldade na 200 também. E aí ele agora buscou quem? A 400. Tá vendo que a seta está aqui, um pouco mais atrás? Porque a gente marcou isso já tem tempo. Então ele chegou ali na 400 e todo rompimento, ele é falso, 90%, né? É falso, olha lá, ele rompe e já devolve um pouco. Então 400 ali é um ponto de briga. E aí com a declaração do Powell hoje no evento, a gente vai assistir se ele vai conseguir romper e buscar novos patamares mais em cima ou se vai dar uma esfriada aí nesse pessimismo de mercado e acabar devolvendo o DXY para empolgação de todo mundo. Vamos ver o que isso vai acontecer, tá bom? No H1, né, que é o gap que eu falei, ele estava com... abriu ali um baita gap, né, tá vendo? Mas todos os gaps serão fechados, já foi, já acabou, já fechou. Tá aqui. Gap. E o gap já foi fechado. Tá? Mas olha que interessante o contexto do rompimento. Tá vendo? Aqui ele rompeu, quando ele volta para confirmar ele não consegue. Frustra, ficou de dentro de novo. Pela segunda vez, quando ele rompe, olha isso. Ele volta e aqui é o gatilho. Se ele voltar, é uma boa operação. Independente se o que você operar, a leitura, o contexto sempre será o mesmo. E aí ele vai e segue o destino, tá?
Então, esse tipo de leitura é muito massa para você trazer para o seu operacional, para você ter melhores decisões, né, de entrada. Tá certo? Nesse momento que o preço fica muito longe da média, é hora que eu crio meu alerta de uma saída de operação, ou caso eu não entrei, eu não vou entrar, porque eu vou aguardar. Ou existe também alguns operacionais que dá para você operar contra a tendência, tá? Porque todo preço que se afasta, ou ele volta ou ele espera. Então é isso que a gente pode entender da movimentação e oscilação de preço, beleza? Pessoal, vamos aguardar hoje 11 horas o que vai acontecer. Esse canal agora, esse vídeo, o próximo a gente só grava na segunda-feira, discutindo o que foi feito, tá? O mercado de Forex hoje fecha hoje à tarde e só volta no domingo. Então domingo eu vou estar com atenção na tela, mas eu volto a gravar na segunda de manhã, tá certo? Então é isso, bom final de semana. Vai descansar para a gente operar bem na semana que vem. Forte abraço.